Eu vou abrir a câmera depois para a gente estar fazendo o que nós aprendemos até agora, né, que é a revisão das aulas anteriores. E hoje a gente vai estar falando de mandalas. Então, como você já conhece mandalas e sabe que é em sânscrito significa círculo, ela traz algo para nós, a gente vai começar com Jung. Então, a mandala ela foi trazida por quem? Por Jung. E ele sempre disse que para ele, né, para nós aqui, é o alicerce nosso em interpretação. Por isso que a gente coloca na mesa, porque a gente pode interpretar a mandala e nem não usar como os budistas, os indianos, que eles usam como meio, como religião e como meditação. Então, Jung, depois que ele fez 14 anos de estudo, né, analisou várias civilizações primitivas, viajou por vários países, fez seus desenhos, aplicou nos seus clientes. Ele viu que a mandala ela ajuda no caos, ela ajuda no vazio de cada ser. Então, ela organiza tudo isso. Então, ele percebeu que os símbolos, ele vai exercer o quê? Uma função, né? Um impulso interno na busca da integração. Aí a gente vai lembrar de símbolo. O símbolo que nós trabalhamos nas mandalas são os símbolos que transcendem. É aquele que ele tem vários significados. Ele não tem um único significado. Não é como a gente, por exemplo, eu tenho a cadeira, ela é um sinal. Mas se eu pegar essa cadeira e de repente desenhar na mandala, eu já transformei esse sinal em símbolo. Então, para a pessoa que está desenhando, a cadeira vai ter um significado. Ou então, quando eu penso assim num símbolo bom, comida de mãe, né, de avó. Então, eu tenho assim, eu adorava vagem com frango. Nossa, eu apaixonada. Eu tento fazer isso de tudo quanto é forma. Eu não consigo. A minha mãe até faz, mas não é a mesma coisa que quando eu comia quando era pequena. Porque ele tem um outro valor. Tem os acontecimentos em volta, tem o cheiro, a infância. E quando ele é feito agora, essa simbologia, ela transcendeu, ela já veio de uma outra forma. Então, o símbolo que a gente vai estar trabalhando na mandala é esse, é o que transcende. É o símbolo, mas o significado para cada pessoa. Então, a palavra símbolo significa aquilo que une, parte que liga o inconsciente ao consciente. Para Jung, o que chamamos de símbolo é uma imagem que nos é familiar na vida diária, embora possua conotação especial para além de seu significado convencional, que é o que eu falei. Cada um de nós temos uma lembrança, né, da casa da mãe da gente, da avó, do tio, que é individual, que é pessoal, né? Aí a gente vai falar de arquétipo. O arquétipo. O arquétipo, ele é o quê? Ele é um conceito que deriva de observações, muitas vezes repetidas nos mitos, nas histórias, nos contos de fadas, que é as histórias infantis. E ele aparece bem definido em todos os tempos, lugares e sonhos. Então, o arquétipo, ele não diferencia. Se eu falo a cruz, todos nós, quando olhamos a cruz, nós temos a mesma lembrança do sofrimento, ou então da proteção, a rosa do amor. Então, aqui no arquétipo, nós vamos ter o mesmo significado. Então, o arquétipo é aquilo que foi construído no universo de uma forma só. É história sem que a gente deixe ela ultrapassar essa história. Deu para entender? Ele escreve que o conceito de arquétipo deriva da observação. Deixa eu ver se eu apertei o negócio. Você está me ouvindo, né? Que eu apertei o negocinho aqui. Eu não sei nem se é o da sala, mas... Então,
Jung escreve que o conceito de arquétipo deriva da observação, muitas vezes repetidas, que os mitos e as histórias da literatura universal contêm bem definidos e que aparecem em todos os tempos, em todos os lugares. Costumamos atender a esses temas nas fantasias, nos sonhos, nas ideias delirantes e ilusões das pessoas. Então, o arquétipo. Oi, Lúcia. Olha, o que eu fechei aqui não tem nada a ver, então eu vou tirar. Seja bem-vinda. A Lúcia vai ouvir hoje e amanhã também. Então, o arquétipo é aquilo, é a nossa história, né? Não é a nossa história, é a história universal. Quando eu passo para o inconsciente coletivo, ele passa a ser a nossa história. Aí sim, porque o inconsciente coletivo é tudo o que nós herdamos. É um conjunto do quê? De sentimento, de pensamento, de lembrança compartilhada. São as vivências ancestrais. Boa noite, Lúcia. Então, são os padrões pré-formados de comportamento pessoal. Então, a mesma comida que eu acabei de falar para você, pode ser que você nem conheça, que dentro do seu inconsciente coletivo, você nunca ouviu falar isso. Então, para você não vai ser nenhuma referência. Então, o arquétipo é o universo. E o inconsciente coletivo é aquilo que você, vamos dizer assim, coloca dentro de você, do seu coletivo, da história universal. Deu para entender? Agora nós vamos falar do inconsciente pessoal. Então, inconsciente coletivo é aquilo que agrega os seus valores. Quer dizer, o valor da Mariana, o valor da Lúcia. Este é o inconsciente coletivo. É o que agrega aquilo que vocês acreditam dentro do seu arquétipo, que seria universal. Quando eu passo isso para o inconsciente pessoal, que é o individual, eu vou ter só a crença da Mariana. Então, tudo aquilo que ela absorveu do universo, ela absorveu dos pais, dos tios, da escola, que é o inconsciente coletivo, ela passou para ela simplesmente modificou, moldou tudo aquilo e tornou isso individual, que é o inconsciente pessoal dela. As disposições adquiridas e as experiências. Só que quando eu falo de inconsciente pessoal, eu sempre vou ter o quê? A sombra. Então, a sombra é o centro do inconsciente pessoal. É o núcleo do material que foi o quê? Reprimido pelo seu inconsciente individual. Então, a sombra, ela inclui aquelas tendências, desejos, memórias, experiências que são rejeitadas pelo indivíduo. Incompatível com a persona ou, então, contrária aos padrões ideais e sociais. Então, a sombra é tudo aquilo que a gente considera inferior à nossa personalidade, ao nosso caráter ou à nossa persona. Então, a sombra representa aquilo que consideramos inferior à nossa personalidade e também aquilo que negligenciamos e nunca desenvolvemos em nós mesmos. Em sonhos, a sombra frequentemente aparece como um animal, um anão, um vagabundo ou qualquer outra figura de categorias mais baixas. Quando eu falo de sombra, eu vou falar de anima. Então, eu vou falar do aspecto feminino no homem, que é o que? A integração do inconsciente. Então, a ânima e não a anima. A ânima é a sombra que, ao mesmo tempo, é um complexo do arquétipo. Então, quando o homem tem esse aspecto feminino bem desenvolvido, ele é o quê? Uma pessoa
que abre a porta do carro, que respeita a mulher. É o homem que sabe se portar com educação. Quando esse aspecto feminino do homem não está em integração, é aquele homem grosseiro, estúpido, que bate, que mata. Então não está tendo essa integração com o inconsciente. Quando a gente fala do ânima, é inconsciente. Quando eu vou falar dos complexos, aí sim, do lado feminino do homem, eu vou ter o complexo de Édipo, eu vou ter o complexo de Peter Pan. Então aí é diferente. O ânima, ele é o inconsciente, mas não do complexo, mas do seu inconsciente, que eles têm que estar integrado para que tenha um bom caminho, para que ele consiga ser como que eu posso ter equilíbrio. Então, segundo Jung, há 4 estágios da ânima. Seria o primeiro de Eva, que é o instinto e o biológico. O segundo seria a conserva dos seus elementos sexuais, quer dizer, o homem é homem. E o terceiro é a Virgem Maria, em que o amor alcança totalmente o nível espiritual. E o quarto é a sabedoria. Aí eu vou com o ânimos. O ânimos é o aspecto masculino na mulher. Então, ele aparece, quando ele está em equilíbrio, ele vai aparecer nas convicções sagradas, na força do movimento, no pensamento racional, na imaginação do poder criativo. Quando o ânimos na mulher não está integrado, o que ela faz? Ela furta e suga a vida das outras pessoas. Ela torna aquela mulher egoísta, aquela mulher autoritária, aquela mulher que só ela sabe, mais ninguém. Então, quando a gente vai ver muito isso nas grandes empresárias, tem excelentes empresárias que elas têm muito mais o ânimos sem integração do que integrado. Porque se tiver integrado, ela vai saber comandar tanto com o lado feminino como com o masculino. Nos contos de fada, é até interessante, eu estava até lendo ânimos e ânimas nos contos de fada, e para contrapor, né, o ânima e o ânimos no conto de fada, para o rei e uma princesa, o rei e uma rainha. E vocês percebam que sempre no conto de fada, o rei nunca tem, ou a rainha morreu, e aí ele é substituída pela princesa. Então ele sempre tem que estar com ânimos nossa, eu falo e ânimos junto para essa integração. Então, nos contos de fada, isso ele é bem colocado quando a gente começa a observar as histórias, né? Quando eu tenho complexo, eu vou ter o complexo de Electra. Quando eu não tenho quando não é integração inconsciente, aí eu tenho o complexo de Electra. Deu para entender? Segundo Jung, ânima é o componente feminino da psique do homem e ânimos é o componente masculino da psique da mulher. Sincronicidade. Por que nós estamos vendo tudo isso para depois a gente passar isso para a mesa? Tudo bem que, por exemplo, Mariana já fez meu curso, a Lúcia está fazendo, mas pode ser que tem pessoas que nem não façam o curso de mandala e nem saibam o que é mandala. Então, por que a gente analisa a mandala na mesa? Então, para que você entenda o seu cliente, você tem que entender que o que ele está trazendo para você dentro da mandala é justamente todos esses componentes que eu estou explicando. Tá? Então, quando eu tenho a sincronicidade, porque a sincronicidade ela é trazida também por Jung. É um termo, né? Então, Lúcia,
você vai ficar craque, porque amanhã você vai ouvir partes disso de novo. Então agora é assim, Lúcia, ou você aprende ou você aprende. Porque como eu ia falar sobre isso hoje em mandalas também tá isso, e você faz os dois cursos, isso é legal porque você vai acabar entendendo bem. Quando o cliente chega para você, você já consegue olhar e falar, nossa, é isso. É muito bom. Então a sincronicidade, ela foi trazida por Jung, que ele dizia o quê? Que era uma ordenação acausal ou um ato da criação. Então a sincronicidade, ela é muito interessante, né? Quando a gente está no telefone, a gente está para sair, o telefone toca. Aí você fala, nossa, não. Aí é aquela pessoa que vai ficar horas e você perde o horário. Aí você não pode sair mais e você descobre que aconteceu um acidente. Vamos lá ao nosso fato do candidato à presidência. A Marina lá não foi. Ela teve um probleminha e não pegou o mesmo avião. Todos morreram, menos ela. Então, a sincronicidade do universo foi maior do que ela. Então, não era para ela ter ido. Então, algo aconteceu para que ela não pudesse ir. Então, Jung, ele define em 3 categorias. A coincidência simultânea, aquela que você pensa em alguém e alguém te liga. Você pensa em alguém e de repente você encontra no meio da rua. Então é aquela como se fosse uma telepatia. Por exemplo, a radiestesia, ela é simultânea. A mesa que a gente está fazendo, ela é simultânea, porque a gente pensa na pessoa e simultaneamente nós estamos ligados a ela. A coincidência simultânea distante é aquele telefone que toca, você não sabe quem é, se atende, ela fica lá horas e horas falando, né? E a coincidência distante ao tempo é a que aconteceu com o candidato à presidência. Quer dizer, eles foram e um ficou para contar. Sempre fica um para contar a história, né? Então, as 3 coincidências, ela difere, mas são coisas que acontecem por quê? Por acaso. Aí a gente vai falar um pouco do ego. Então, o ego é a nossa consciência, né? É o que distingue entre a consciência e o self, o si mesmo. Então, o consciente seria o sujeito e o si mesmo seria o todo. Aí o que a gente vê no ego? Então o ego é a soma do quê? De todos os nossos pensamentos, nossas ideias, nossos sentimentos, nossas lembranças, as nossas percepções. É a parte mais o quê? Superficial de nós mesmos. É aquela que a gente fala assim, é a mente, né? É aquela que engana nós de uma maneira assim que a gente não tem como. É igual essa moça. Ou então igual o gato. O gato olha e ele pensa que ele é um leão, mas ele é um gatinho. A moça olha para o espelho e cada hora ela acha que ela é alguém maravilhosa, como também pode achar que não é. Então é como se o espelho nos enganasse. A Lucila colocou aquele filme que é o Ego, o Revólver do Ego. Não sei se vocês chegaram a assistir, que é muito interessante, que fala exatamente da nossa consciência e de como ela nos engana, como que ela faz nós acreditarmos em algo que às vezes não é real. Eu não sei se vocês chegaram a assistir. Tem no YouTube. Chegaram? É Revólver do Ego. Quando eu li o título eu falei, nossa, que isso tem a ver? Revólver do Ego. Mas quando você assiste, só quando chega no final, eu acho que ainda está lá no fórum da psicoterapia. Quando você chega no final, você fala, ai, não acredito. E eu achei que não era mesmo, o título não era esse, mas é esse mesmo.
E é muito bom, porque ele faz a exemplificação da nossa consciência e daquilo que passa a ser realidade do que não é realidade. Eu vou ver também, eu vejo lá, eu vejo se eu consigo colocar, se eu pego de novo e coloco lá no Face para vocês. Então, a função do ego é ignorada, portanto, o termo muitas vezes é utilizado de forma exacerbada, errônea, fica melhor, né? O ego para Jung é, antes de tudo, uma função na composição mental do indivíduo, quer dizer, na sua mente, né? Naquilo que nós acreditamos. Então, vamos dizer assim, que o ego é aquilo que a gente faz assim, eu quero vermelho. Aí chegou outro e fala assim, ah, mas isso não é vermelho, isso é magenta. Você fala, não, é vermelho. Então, essa teimosia seria o nosso ego, a nossa consciência. Então, distingue entre o ego e si mesmo, que é o eu, ego, e si mesmo, self. O eu é o sujeito apenas da minha consciência, mas o si mesmo é o sujeito do meu todo, também da psique inconsciente. Dentro dele está o eu. Então, dentro da minha psique tem o self, que sou eu mesmo. E dentro do meu eu está a minha consciência. Filosófico, né? Então, resumindo, o ego, o eu, representa o sujeito da consciência. Ele é apenas uma parte da psique total. E Jung percebeu que o ego, como centro da consciência, é um centro da consciência, porém, sublinhou também as suas limitações e o definiu como menor do que a personalidade inteira. Então, o ego, ele é menor do que o nosso self. Mas ele é aquele diabinho, né? Agora a gente vai falar de persona. A persona, ela vai lembrar bem os teatros, né, de Shakespeare, onde você tinha que usar máscara. Por quê? Porque lá todos eram homens e eles precisavam o quê? Definir papéis. Então, o que são as máscaras? São os nossos papéis. São o que nós representamos para uma sociedade, para o familiar, para o amigo. Então, qual máscara que nós temos, né? Como que nós agimos perante essas pessoas? Qual é o nosso verdadeiro caráter, a nossa verdadeira persona? Às vezes a gente nem sabe, né? São tantas que a gente acaba esquecendo qual seria a verdadeira, né? Então, a palavra persona vem do grego, proposson, máscaras usadas pelos atores da tragédia e da comédia. Pessoa seria no teatro tanto a máscara e o papel, representado pelo ator e o caráter. Então, cada pessoa ali, se era um homem, podia representar uma mulher. Ele colocaria a máscara de mulher e ele estava representando o quê? Um papel. Então, o que a gente faz na vida diária é representar papéis. Então, quais dos papéis que realmente nós somos? Aí eu vou para o self. Então, o self é o ego, é alguém que começa o ego é alguém que começa a dar início à nossa jornada em busca da totalidade do self. Quando eu falo de self, eu falo de individuação. E é individuação e não individualização, tá? Uma coisa diferente da outra. Quando eu falo individuação, é um ser único. Quando eu falo individualização, eu falo em ser egoísta. Então, o certo realmente é individuação. Acabei de falar. Então, o self é com frequência figurado em sonhos ou imagens de forma impessoal, como um círculo, mandala, cristal, pedra, ou de forma pessoal, como uma casa real, uma criança divina, ou na forma de outro símbolo de divindade.
Todos estes são símbolos da totalidade, da unificação, da reconciliação de polaridades, ou equilíbrio dinâmico, os objetivos do processo de individuação. Segundo Jung, todo indivíduo possui uma tendência para a individuação ou o ato de desenvolvimento. Individuação significa tornar-se único, homogêneo, na medida em que por individualidade entendemos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo. Pode-se traduzir individuação como tornar-se si mesmo ou realização de si mesmo. Então, quando eu falo de self, eu entendo que eu sou eu mesma, com a minha única máscara do ser maior. Então, quem sou eu no meu íntimo? Eu sou uma pessoa única. Eu sou diferente da Lúcia e sou diferente da Mariana. A minha persona pode não agradar muitos, mas a minha individuação, o meu autoconhecimento é que me leva a ser quem? A Ivanice. Então, ego e self. A importância de diferenciarmos esses dois componentes vai além da confusão semântica. O ego é o núcleo das defesas para lidar com os conflitos. Então, a nossa consciência, ela está sempre o quê? Dando desculpa para quem? Para as nossas culpas. Então, é essa consciência que faz nós sermos o quê? Às vezes egoísta, às vezes nos bloquearmos, ou às vezes dar vários passos para trás em vez de para frente, né? Então, o ego saudável, ele mantém um equilíbrio com o id e o superego, para construir e manter dinamicamente o self sadio. Então, pessoas com egos doentes são inflamados e egoístas. Tá faltando palavra aí. Possuem um self frágil. Pessoas com egos doentes, incompletos, possuem um self frágil. Então, aqui, ó, o self é muito maior do que o ego. Então, se a gente olhar aqui na figurinha, a gente vai ver. Deixa eu pegar aqui, ó. Que o ego é essa pirâmide aqui. E tudo isso daqui é o self. Então, nós somos muito maior na individuação do que na nossa consciência. Mas como nós temos personas, nós temos máscaras, nós o quê? Nós entramos em conflito, tanto com o nosso ego quanto com o nosso self. Então, o que a gente vê nas mandalas? O que nós analisamos na mandala? Nós vamos analisar o inconsciente coletivo, que é as nossas heranças, que é as nossas egrégoras, que é tudo aquilo que foi construído no decorrer de nossa vida. Eu passo para o meu inconsciente pessoal e individual, que é o que eu adquiri como experiência no meu inconsciente coletivo. Eu passo a moldar no meu inconsciente pessoal, no meu individual. Quando eu chego aqui no self, eu fiz o quê? Eu adquiri, vamos dizer assim, aglutinei o que eu agreguei com a família. Eu olhei o que era importante para mim e aqui eu faço uma ascensão de mim mesma. Eu chego ao meu próprio conhecimento. Eu chego a ser o meu único, um ser único, o meu si mesmo. Deu para entender melhor agora a mandala e por que nós colocamos ela na mesa? Agora, por que eu coloquei 12 caminhos, né?
Vamos lá. Eu adoro essa senhora que tá aí. Acho uma pessoa muito maravilhosa. Segundo ela, a teoria de Joanna Kellogg, evidentemente, ela é uma pessoa que também vem com Jung, com a Maria Louise von Frass. Caso vocês nunca ouviram dela, a Mary Louise von Frass, ela era secretária de Jung e depois ela tornou-se escritora. Então, a maioria dos livros dela, quando você pega Arquétipo Inconsciente ou O Homem e os Seus Símbolos, vocês vão encontrar muita referência dela. E, de novo, Mariana, eu ainda vou montar um curso de contos de fada. Ela é a grande escritora dos contos de fada. Então, ela também fala sobre mandalas, ela também vai dar este caminho do herói, porque, na verdade, é um caminho de herói. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, quem sabe ano que vem. Quem sabe um pouquinho da Joanna Kellogg para a gente saber quem é ela, tá? Primeiro, é hiper difícil de encontrar uma bibliografia dela, porque ela é uma lenda no tempo. Segundo o que falam, ela era uma mulher de 70 anos. Ela não era uma pessoa que gostava assim muito de ficar sendo paparicada. Ela analisou milhares de mandala para chegar a esse conceito. Tanto Jung quanto ela perceberam que as imagens, os símbolos, né, se repete constantemente. Então, com essa repetição do símbolo, ela faz 12 caminhos mandálicos. E como ela conseguiu fazer isso? Ela estudou, né, várias mandalas e ela tinha que achar um processo em que ela pudesse criar algo que pudesse ser escolhido e a gente conseguir interpretar a mandala do outro ou descobrir qual é o inconsciente do outro e qual o caminho que ele se encontra. Ela sonhou. E ela sonhou que estava fazendo um bolo. E para preparar um bolo, você precisa primeiro dos ingredientes, depois de como colocar esses ingredientes. E depois de tudo isso, ainda você tem que esperar para que o bolo ficasse pronto. Aí ela falou assim: já sei como fazer. Então eu vou fazer um círculo mandálico. Foi o que ela fez. Então, as mandalas na mesa, ela segue as teorias da Joanna Kellogg. Que aí a Susannah Fisher, ela acaba editando o livro e colocando também todo o trabalho dela. Então, os 12 caminhos é a nossa vida interior, ela é expressa por imagem. Então, quando a gente sonha, quando a gente imagina, quando a gente desenha, por isso que o arquétipo do self é refletido nas mandalas. Então, o Jung, a Marie Louise von Frass, Celina Fioravante, Joanna Kellogg e vários outros também utilizaram os 12 caminhos. Seriam 12 e não 22. A gente até usa as 22 cartas referindo-se ao tarô, que são os 22 caminhos do tarô. Mas mesmo assim, quando você faz os 22 caminhos do tarô, ele primeiro faz os 9, né? Ou os 12, que é o nascimento, a gravidez, que é o desejo, depois o nascimento e assim por diante. Quando a gente chega aqui, a gente vai fazer o caminho do herói. E este caminho do herói, que é o caminho de cada um, é quando a gente começa a ser chamado para o autoconhecimento, quando a gente começa a ser chamado para a nossa missão de vida, ele é igual para todo mundo. Então, como nós enfrentamos esse caminho é que diferencia. Como nós retomamos esse caminho é o que diferencia. Porque o círculo mandálico, ele não é parado, ele é evolutivo. Ele é como se fosse um relógio. Ele chega no 12, ele volta, ele caminha de novo. E ele volta e caminha de novo. Porque a mandala, ele é um círculo, né? De começo, fim, começo e fim, começo e fim. E não tem, você vai fazendo. E quando a gente fala em mandala e a gente fala de círculo, a gente também tem que lembrar que a gente fala do quê? Das linhas
femininas, que todo círculo é uma linha feminina, que é o acolhedor, que é o céu. Aí eu já falei para vocês, eu não vou ler de novo. Então, as 12 formas mandálicas, ela reflete um caminho espiralado de evolução psicológica, portanto, de um caminho contínuo de evolução pessoal. Ela resume o desdobramento de um ciclo que não é vivido uma só vez, e sim muitas vezes, repleto do que? De dinâmica entre o ego e o self. É aquele, como a gente faz aqueles bichinhos, né? O diabo, que é a consciência, e o self, que é o anjo. É mais ou menos assim, você pegar a Possuidon, Mariana, que a Lúcia viu na aula passada lá de Mandala, se você olhar o tridente dele, do Possuidon e do diabo, é o mesmo. Então, o diabo é a nossa consciência, que é a terra e é o fogo, e Possuidon é o quem? É o nosso self, que é o nosso inconsciente, a nossa água e nosso pensamento. Você vê a imagem, Má? Coloque elas juntas, eu vou ver depois que está aqui, eu vou mostrar, você vai falar, nossa, tem mesmo essa maneira de estar analisando. Aqui a gente começa a explicação das 12 mandalas, que seriam o estágio, né? Então, quando nós colocamos o pêndulo e a gente coloca qual o estágio que o meu cliente está naquele momento, a gente começa com o número 1, que é o quê? Que é justamente a mandala do vazio. O vazio é o caos. O vazio é tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu concretizar. É o nosso pensamento. Então, o número 1 é quando a gente pega, a gente fala assim, nossa, o que eu vou fazer? Para onde eu estou caminhando? Aí, gente, vocês vão lá na apostila, vai estar o resto das coisas. Aqui eu não vou falar tudo não, tá? Senão aí nem dá tempo de abrir câmera nem nada. Então, a gente vai estar só pincelando, né? Quando eu vou no estágio 2, eu tenho a bem-aventurança, que seria a experiência uterina, a união e a abrangência em todos os movimentos. Então, eu parto do vazio e começo a dar os meus movimentos. É como se tudo que eu olhasse fosse belo. Então, tudo que eu estou vendo, há uma união perfeita. Então, eu estou num caminho correto. É este caminho que eu tenho que trilhar. O terceiro seria a experiência pré-natal. Então, se eu estou vazia, se eu sei qual é o caminho que eu tenho que trilhar, eu preciso da minha individuação. Então, eu preciso do quê? Da separação do vínculo. Eu preciso da liberdade. Porque se eu não tiver essa separação de vínculo, cortar o cordão umbilical, eu não vou a lugar nenhum. No 4 é quando eu inicio o meu caminho. Então, eu estou com várias possibilidades, várias escolhas. Então, quando o meu cliente chega e tira o 4, eu já sei que ele está o quê? Procurando um bem material. Eu já sei que as linhas dele é materialista, porque forma o quê? A cruz. E quando eu formo a cruz e as linhas são retas, eu sei que são linhas de poder. São linhas de materialidade, de terra, né? Então, eu já sei que o meu cliente está ali porque ele está tendo que fazer uma escolha. E é essa escolha que está o assustando. Aí é dentro da mesa, que aí depois a gente vai juntar lá com os raios para ver qual é o tipo de personalidade dele que não está deixando ele a chegar na escolha que ele está querendo. Quando eu chego no 5º, seria chamado alvo, seria as mudanças radicais, onde a criança começa a andar. Então, quando eu tenho o alvo, significa que parece que está todo mundo olhando para mim. Quando a criança começa a andar, todo mundo fica com as mãozinhas. Ai, vai cair, vai cair, vai cair. Então, o teu cliente ele está se sentindo inseguro.
Ele está sentindo que todos estão olhando para ele e ele está precisando caminhar o quê? Sozinho. Só que ele não está conseguindo. No sexto, seria a luta contra o dragão. Seria os pais arquétipos, né? As diretrizes interiorizadas dos pais reais. Então, lá no teu inconsciente coletivo, você adquiriu toda a sua herança, você fez toda a sua egrégora, você teve toda a educação do teu pai. Quando chega aqui na luta do dragão, que você vai lutar com o seu inconsciente pessoal, para encontrar o seu self, que é a sua individuação, você vai estar no arquétipo 6. Porque você vai estar lutando contra tudo isso para que você continue o seu caminho. Você quer o quê? A sua individuação. No 7 é chamado de quadratura do círculo, ou amadurecimento, autonomia e a capacidade de aprendizado. Significa o quê? Se eu tenho o círculo, que é feminino, e tenho o quadrado, que é masculino, quem que eu equilibrei? O meu animas e o meu ânima e o meu ânimos. Então, se eu estou equilibrado entre os dois, eu tenho uma grande capacidade para estar aprendendo qualquer coisa. Então, no chamado da quadratura do círculo, significa que há um equilíbrio, que eu consegui equilibrar o meu ânimos e a minha ânima. É para isso que serve a gente entender lá atrás o que eu estava passando, tá? Então, quando eu tô com um 8, eu tô chamado de ego em ação. Então, quer dizer, a minha consciência está em ação. É um período que age com eficiência no caminho, na consciência individual. Então, quem está mandando em mim é a minha mente. Quem está me levando à ação é a minha consciência. Só que a minha consciência é um pedacinho do meu self, que é muito maior que a minha consciência individual. Então, mesmo que eu esteja sendo chamado com o meu ego da ação, eu estou muito maior que o meu self. Aí o 9 seria o chamado de cristalização, que reflete a conclusão de importantes esforços criativos. Aqui, quando eu cristalizo, aí eu volto lá, tanto para a psicologia como para a numerologia, é o número 9. O 9 é quando eu encerro. Eu tenho a gravidez, que é 9 meses. Eu tenho a carta do tarô, que é 9, que vai dar um 9. Eu tenho a numerologia, que vai dar um 9. Eu vou fazer o quê? Eu vou começar vou nascer, eu vou renascer, eu vou começar algo novo. Então, a cristalização é porque eu vou fazer o quê? Eu vou parar para refletir os meus caminhos anteriores. Até aí, pessoal, para dar uma respirada, tomar uma aguinha, fazer vocês pensarem um pouco. Tudo bem? Lúcia, Mariana. Tá mais fácil de entender, Mariana. O 10 é o chamado portais da morte. É o início da entropia. É o ciclo da vida. É a morte e o renascimento. É o fim de um ciclo. Então, quando eu chego no 10, eu volto ao número 1. Então, se eu pegar o 0, é o desejo. O 1 é o recomeço. Então, os portais da morte é o início de uma nova vida. É o renascimento. Então, teu cliente tirou o 10, você já sabe que ele está começando um novo ciclo. Ele está começando novas abordagens da própria vida dele. O 11 é o chamado de fragmentação. Seria o período de medo, de confusão e desorientação. Então, aqui, se eu tenho fragmentação, dá a entender o quê? Que seria pedacinhos, né? Seria como se você tivesse um quebra-cabeça. Então, você fez todos os seus
caminhos, mas faltou uma peça para encaixar. Qual é essa peça? Onde eu vou colocar essa peça? Aí você começa a ficar com medo. Por quê? Porque você fez um caminho inteiro. Você está recomeçando. Mas e aonde encaixar essa peça? Aí vem a aflição, a tristeza. Então, aí é uma fragmentação. São os pedaços, né? Deixados pelo caminho. Ou então as nossas frustrações, né? Todo mundo tem alguma coisa que deixou para trás que não pode voltar mais. Aí se pergunta, tem alguma frustração na vida? Ah, não tenho. Aí se você for falar mais um pouquinho, você vai ver que tem algo que você poderia ter dado continuidade e que isso te fez falta no decorrer da tua vida. Não que isso, vamos dizer, vai te não fazer o teu ir ao seu caminho, mas também interromper o seu caminho. O 12 é o chamado êxtase, que está escrito errado. É que transcende, é o retorno ao lar. Mas é um retorno ao lar com experiência, com toda a bagagem que você aprendeu durante os 12 caminhos. Aí o que começa? Começa tudo de novo, mas começa novamente cheio de bagagem. Você já não começa do teu vazio, você já começa com uma bagagem para novamente estar alinhando o seu caminho. A sua psique, né? Com a sincronicidade. Então, quando eu falei em sincronicidade, eu falei do que faz com que nós estejamos em ressonância com o teu cliente. Então, quando eu pego a mandala, eu estou o quê? Em ressonância com o meu cliente. Então, nós podemos observar qual é o inconsciente do cliente, qual o estágio do seu caminho evolutivo. Aí a gente vai observar qual é o estágio do caminho que o teu cliente está fazendo para a evolução dele. E aí acabou. Eu acho que aí eu vou abrir. Você quer diabo? Não dá mesmo para você analisar entre mente e pensamento? Se você for analisar mais assim, olhar os termos simbólicos, né? Porque aqui, ó, ele tem o tridente. Aqui ele tem o tridente. E olha aqui, ó, como é interessante. Aqui ele é vermelho. E aqui ele é branco, ó. O vermelho é a terra, é a paixão, é a teimosia. O branco são todas as cores, é a pureza, né? Olha, é muito interessante. Você começa a analisar e você vê esse tipo de coisa. Então, aí você vê que o diabo, na verdade, quando todo mundo a gente fala que esse diabo, é o diabo que fez isso, na verdade, quem foi? Foi a nossa mente, a nossa consciência. E possuidão é justamente os nossos pensamentos, né? Que são sentimentos, que são a água, né? Ligado. Tudo que a gente estuda está interligado, nada está separado. Então, ter esse livro é muito bom. Se vocês gostam dessa área da simbologia, a gente sempre tem uma explicação. Vamos lá. Olha, hoje eu vou pegar meu filho para analisar, tá? Ainda não vou pegar vocês. Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, não tá muito escuro para vocês, não? Eu não tenho nenhuma lâmpada aqui. Lúcia, foi você que perguntou dos platônicos na aula passada, não foi? Dos sólidos platônicos? Não, ó, lembra que você perguntou? Ó, eles vêm numa... Foi você, não foi? Então, ó, ele vem numa caixinha. E, ó, ele é bem grandinho. Vou tirar aqui para você ver, ó. Ver se dá para você dar uma olhadinha, ó. Esse aqui que é além das formas. Tá vendo? O outro, pegar para você ver o tamanho.
Ó a diferença de tamanho, Lúcia. Que eu falei que aí no Rio tinha um que era mais barato. Olha a diferença, ó, o mesmo, tá? Só para você ver. Então, esse daqui acho que é R$ 100. Esse aqui é 35. Mas é muito pequenininho. Então, dá uma olhadinha na loja do Yeti, que eu acho que na loja do Yeti tem esse além das formas. Que eu acho que para trabalhar é melhor, não é, Mariana? Agora, esse daqui é muito pequenininho. Eu não acho ele, o meu está quebrado. Eu acho ele muito pequenininho. Mas ele é R$ 35. Ele vem numa caixinha. Vê a caixinha? Ó, sou eu que tô fazendo. Tô deixando escuro o negócio. Eu saí e ficou clarinho, né? Então é minha pessoa. Então, ó, esse aqui, ó, vem nessa caixinha aqui, ó. Nessa caixinha. Ó a diferença de caixa também. Aí vem com os pequenininhos. Esse aqui, deixa eu ver se tem um teleu. Eu vou dar uma olhadinha lá depois. Além formas, eu sei que vem com a. Tem no Yeti. Agora o outro eu não sei. Vamos começar, né? Vamos lá. Então, primeiro aqui. Aí eu vou no relógio. E eu pergunto se eu posso fazer a mesa. Diz que sim. Eu venho aqui, faço as minhas orações, peço permissão para fazer a mesa. Isso, pessoal, em qualquer trabalho que vocês vão fazer, tá? Seja ele do reiki, seja ele da mesa ou da radiestesia. Todas as vezes que vocês vão fazer um trabalho para alguém, tem que ter permissão para entrar na vida do outro, tem que ter proteção para vocês, porque vocês vão estar trabalhando com o quê? Com energia. Então, independente do qual seja o trabalho, façam isso. Então, dada a permissão, eu vou colocar a foto do meu filho aqui. Vou colocar uma pedrinha. Vou perguntar se eu posso estar fazendo trabalho para ele. Aí eu venho aqui. Normalmente eu digo que eu sou a vida e a ressurreição da pessoa que está ali. Então, cada um de vocês falam do cliente de vocês. Eu sou a vida e a ressurreição, eu sou a vida e a ressurreição, eu sou a vida e a ressurreição. Então, eu vou fazendo isso até o pêndulo parar. A hora que o pêndulo parou, é porque deixou, né? Aí eu venho aqui e faço a limpeza da aura dele, antes de fazer qualquer coisa. Lúcia, eu não sei se você ouviu a gravação, mas eu conversei com a Mariana, é o que a gente falou. Quando a gente coloca já os cristais aqui, a gente já vai estar trabalhando. Então, a gente não vai mais colocar cristais aqui. A gente vai começar a colocar o cristal quando estiver na cromoterapia. Então, aqui, a gente só vai fazer a limpeza da aura da pessoa que está ali, tá? Então, limpando, 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 como se você fosse fazer num círculo, tá? 3 ou quantas vezes você achar necessário. Depois você vai expandir, expandir, expandir também, fazendo um círculo. Aí você vem vendo primeiro qual a bioenergia do cliente. A bioenergia, como que tá a energia física do cliente, né? Então, o que eu faço? Eu coloco aqui. Quando chegar aqui, tá? A diferença é, meu filho não está comigo. Eu coloquei ele no decádono e coloquei o cristal aqui. Se ele estivesse comigo, eu colocaria o quê? A mão dele aqui, tá? Nossa, você sabe, gente, eu tô com uma blusa preta. Eu acho que é a blusa preta que tá dando. Bom saber disso, né? Saber que roupa coloca também, né? Então vamos lá, eu venho aqui. E quando chegar aqui, eu começo a contar quando ele tiver um giro alto. Enquanto ele tiver baixo, não, tá? Ele vai começar a girar. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Ó, chegou no 20, ele já começou a parar. 20 é o nosso número, que dividindo por 2 seria 10. Aí eu venho perguntando: 10 mais. Não. 10 menos 10. Então, a energia dele está 10. Você viu, né, Mariana? A minha convenção é sim ou não. E aqui na mesa eu estou fazendo a convenção de horário e anti-horário. Vocês viram que de vez em quando o pêndulo se perde, né? Agora eu vou ver como que está o quê? Os centros energéticos. Eu começo no 1. Então, se ele tiver acelerado, seria a direita e desacelerado a esquerda. Então, acelerado. Acelerado é equilibrado, tá? Desacelerado, desequilibrado. Então, acelerado, 2. Três. 4. 5. 6. 7. Olha, mais um equilibrado, Mariana. Então, ele está equilibrado. Quando se perde, pergunta de novo. Aqui nos centros energéticos, você não precisa perguntar nada. Só acelerado e desacelerado. E quando se perde, você pergunta de novo. Sempre. Então, aqui, eu nem poria mais as pedrinhas, porque está dizendo que está equilibrado. Então, mas você pode fazer vertical ou horizontal também, viu, Mariana? É que aqui eu tenho que seguir a regra, se o professor Wilson ensina assim, eu não posso ensinar de outro modo, né? Então, eu faço a convenção de todos, mas normalmente você pode fazer outra convenção, sim. Aí, agora eu vou perguntar, vou no centro e vou perguntar os corpos vibracionais dele, como que tá. Então, há distúrbio no corpo físico do meu cliente? Tá dizendo que... Peraí. Tá dizendo o quê? Espera um pouquinho. Há distúrbio no corpo físico do meu cliente? Tá dizendo que sim. Há distúrbio no corpo emocional do meu cliente? Não. Há distúrbio no corpo mental do meu cliente? Não. Há distúrbio no corpo sutil do meu cliente? Não. Então, há um distúrbio físico. Se há um distúrbio físico, voltou, Mariana? Então, se há um distúrbio físico, eu posso ir lá na radiestesia e pesquisar qual é esse distúrbio físico. Então, eu posso pegar um corpo humano e dar uma olhadinha. Mesmo na palma da mão, dá para dar uma olhada qual é o órgão afetado. Então, quando há algum distúrbio, a gente pode estar referindo ao corpo físico. Quando for emocional e mental, a gente vai estar equilibrando na mesa. Quando for sutil, a gente vai estar passando para a apometria ou as outras mesas, tá? Qual que você fala? No distúrbio físico, Lúcia? Para pesquisar na radiestesia. Aí pode ser com o pêndulo. Você pega o corpo normal, aqui eu não tenho. Semana que vem eu pego, por exemplo, você pega aqui, ó. Esse aqui, vamos dizer, esse aqui. Aí você vai parte por parte. No braço, corpo, o distúrbio é na mão.
o distúrbio é na mão. Ele vai falar que sim, ele tá com alergia na mão. Você vê, é só colocar aqui. Então, você vai aí pegar o corpo humano para estar pesquisando com o pêndulo, sempre com o pêndulo. Tudo que se fala em radiestesia e mesa, a gente vai estar usando com o pêndulo. Só para equilibrar que a gente usa às vezes o bastão, né? Mas o resto é tudo com pêndulo. Aí eu venho aqui e vou perguntar dos elementos. Se há elementos. Há elementos ou obsediamento, né? No meu cliente, diz que não. Aí eu vou perguntar se há implantes negativos. Eu tenho o pêndulo. Olha, Lúcia, é assim, o professor Wilson, ele gosta do pêndulo verde. Ele acha mais efetivo. Como a gente trabalha com a mesa, eu gosto do pêndulo de madeira, ou então esse aqui, ó. Dá para você ver? Tirar, sair de perto para você ver. Que é o de metal, porque às vezes bate na mesa. E quando essa pontinha aqui quebra, ó, você tem que jogar fora. Mas normalmente quem escolhe é você. Esse aqui, ó, acho que tem mais de 20 anos. A pontinha dele tá até meio estranha. Então as pontinhas quebram. Se você pegar um pêndulo, esse aqui é maior para você ver. Questão de pêndulo eu tenho coleção, viu, Lúcia? Ó, por exemplo, esse pêndulo aqui, ó. Aqui essa pontinha dele é boa também, não é ruim. Mas pode ser. Aí você que escolhe o pêndulo. Ó, tem esse aqui. Eu acho esse lindo. Só que você tem que fazer o quê? Você tem que estar com ele constantemente, tá? Olha esse aqui que lindo. Esse parece o bastãozinho, ó. Ele combina com o bastão. Eu ganhei justamente com o bastão. Então, aí você escolhe. Ah, pode usar. O olho de tigre é legal também porque ele afasta, né? Os maus fluidos, né? Pode usar. É aquele que você mais sentir vontade, tá? E quando a gente faz um trabalho também na mesa, não deve fazer como eu estou fazendo, tá? Então, o telefone não pode tocar, as pessoas não podem falar. Aqui a gente está dando aula, então é diferente. Mas com vocês, sempre estando vocês e o cliente, ou vocês sozinha, com o cliente distante, para que o trabalho flua. Porque de repente você está com um cliente, ele está com uma criança, não vai fluir. Ou você está sozinha, alguém está pedindo para você ir pegar alguma coisa, você vai levantar, pegar e voltar, vai cortar a energia. Então, sempre que for fazer um trabalho, esteja sempre focado no trabalho, tá? A Mariana está caindo. Não, Lúcia. É assim, você tem que acostumar com o pêndulo. Por exemplo, eu tenho esse que eu te mostrei e esse aqui. Eu tenho um na bolsa que eu uso quando eu saio. Então, esses dois. Esses dois eu uso uma vez o outro. Mas eu tô sempre usando eles. E tem um que fica só na minha bolsa. Porque quando eu preciso dele, eu uso. O pêndulo, Lúcia, nem sempre você está usando ele só na mesa. Você pode estar com ele, por exemplo, na rua, querendo saber se vai comer uma maçã ou não, se ela está podre ou não. Você pode pegar o pêndulo e perguntar. Normalmente, às vezes, quando é para mim, e eu estou em algum lugar e eu quero saber, eu ponho a mão assim e pergunto. Eu posso, não sei o quê, porque é as minhas energias com o pêndulo, tá? Ou para não ter que encostar em mesa ou em algum lugar que não tenha a energia que não seja a minha. Evidentemente que eu lavo a mão, tá? Porque normalmente você tá com a mão suja, faz assim, você vai ter outras energias. Mas não, se você está com a mão limpa, você põe o pêndulo aqui e pergunta. Não interessa onde você esteja, é você com o pêndulo. Por isso que eu tenho um na bolsa. Certo? A pedra que você coloca. Aqui eu coloquei a cor-de-rosa. Normalmente eu coloco a cor-de-rosa no decádono, né? No cliente, quando o cliente não está com a mão. Mas você pode colocar a cor que te intuir. De repente você pega uma pedra. E sempre lembrando que quando você colocar a pedra aqui, você tem que fazer a sintonia fina. Então você vai ter que vir aqui e ver, ó. Você coloca o dedo. Nossa, tá muito escuro, gente.
Vocês estão vendo mesmo? Você coloca o dedo aqui e vai ver se ela tá na sintonia fina. Ó, ela tá em 5, ela tem que estar em 1. Você vai virando. E o pêndulo aqui, ó, ele vai respondendo até chegar em 1. Quando ela chegar em 1, aí você coloca a pedra aqui. Deu para entender? Ah, Mariana, será que é por causa da blusa? Não dá para tirar. Isso, você vai girando a pedra bem devagarinho, Lúcia, para que a pedra entre em sintonia. Por exemplo, ó, vou pegar outra aqui. Eu vejo qual é a sintonia dela. Ela tá em 6. Aí eu vou girando, ó. Não faço nada, o pêndulo que vai. Eu acho que a luzinha desse negocinho que tá fraca, só que eu não... Melhorou? Tem que treinar. Pêndulo, Lúcia, tem que treinar. Se você não treinar ele 15 minutos todos os dias, não dá para você fazer nada. No começo, 15 minutos, todos os dias. Pergunta besta. Você vai fazer seu almoço, você pega lá o que você vai pegar? Posso fazer isso? Essa fruta está estragada? Sempre, vamos dizer assim, fazendo perguntas objetivas. Para você ver, você vai sair, posso sair? Então, para você ver qual é a resposta do seu pêndulo, porque você vai estar trabalhando com a sua supraconsciência. Evidentemente que o seu pêndulo é um neuromuscular, né? O seu cérebro que está te dando a resposta, mas você tem a sua supraconsciência, que é a sincronicidade com o universo. Então, quanto mais você treinar, quanto mais você usar o seu pêndulo, mais respostas você vai ter objetivas mais acertadas, né? Porque você não tem 100% do pêndulo, você tem aí 90%, 80%. Por isso, sempre é legal perguntar qual é a ressonância de você com o teu cliente. E quando acaba o trabalho, qual foi a ressonância de você com o trabalho e o seu cliente? Então, quando a gente acaba o trabalho na mesa, a gente sempre questiona. Se, de repente, seu trabalho foi efetivado em 20%, quer dizer que você vai fazer várias vezes e não vai adiantar muito. Então, aí que você vai ter a efetivação. Mas aí tem que treinar. O seu pêndulo é seu amigo. Olha lá. Agora eu vou ver se ele tem implantes. Aí eu pergunto, o meu cliente tem implantes negativos emocionais? Olha que bom, nós vamos trabalhar implantes. Tá dizendo que tem. Para a gente não ficar contando aqui quantos implantes emocionais tem meu cliente, eu tenho um reloginho. Então, eu venho aqui no meu reloginho e pergunto, quantos implantes emocionais tem o meu cliente? Ele está dizendo que tem 2. Não é melhor do que ficar questionando, Mariana? Não é, Lúcia? Aí eu venho aqui e pergunto, o meu cliente tem implantes mentais? Também está dizendo que sim. Vamos ver quantos implantes mentais tem meu cliente. Está dizendo que tem 1. Aí eu venho e pergunto, o meu cliente tem implantes sutis? Não. Então, meu cliente tem 2 implantes emocionais e um mental, e nenhum sutil. Sabe o relógio? Aqui não tem números.
Tem aqui 0, 1, quando você vai até o 24, você pode olhar por aí. Você pode ter a referência por aí, porque você vê 1, 0, 1, 2, 3, 4, quando houver. Bem acima do sim. Então, ele tem implantes. Disse que ele tem 2 emocionais e 1 mental e nenhum sutil. Então, nós vamos tirar primeiro o implante emocional. Eu vou aqui no centro, no frontal, e vou pegar o bastão. E vou girar. 1, 2, 3. Paro. Tirando os implantes emocionais. 1, 2, 3. Paro. 1, 2, 3. Paro. Ele tem 2. Então, eu vou mais uma vez. Mais 9. 1, 2, 3. Paro. 1, 2, 3. Paro. Parei. Então, eu tirei os implantes emocionais. Nossa. Sumiu vocês. Aí, eu vou ter que tirar os implantes mentais. Ele só tem 1. Então, eu só vou fazer uma vez. Então, eu venho de novo aqui. Retirando os implantes mentais. 1, 2, 3, paro. 1, 2, 3, paro. 1, 2, 3, paro. Certo? Deu para entender? Deu para ver direitinho? Lúcia, Mariana? Sentido horário, sempre. Sentido horário. Você faz 3 para, 3 para, 3 para. Deu 1. Ah, mas ele tem 2. Sim, no frontal. Aqui no olhinho, no frontal. São 3 olhinhos no frontal. Pode, Mariana, você vai fazer a mesma coisa. Se a pessoa estiver presente, você vai fazer a mesma coisa. Do mesmo jeitinho. Você vai girar o seu bastão no frontal da pessoa. Da mesma forma que a gente faz aqui, a gente faz no presencial. Tá? Posso passar para a mandala? Aí eu venho na mandala. E vou perguntar qual é a mandala, né? O selfie do meu cliente. Qual é o caminho que o meu cliente está tendo que traçar para a evolução dele. O meu cliente está na mandala 6, que é a mandala do dragão, que é a mandala que a gente estava lendo lá, que é justamente, deixa eu pegar aqui, ó. São as egrégoras dos pais, né? Triste, é meu filho, né? Eu vou ler isso aqui, eu vou me sentir frustrada. Então, é quando ele tem todas as crenças, né, dos pais, mas ele quer ter a própria dele. Então, ele está precisando da individuação dele. Legal, né, Mariana? Então, é aí que começa o problema do meu cliente. Ele está numa briga constante, num conflito constante com o que ele aprendeu, com o que ele quer e com o aprendizado lá fora. Então, a insegurança dele, vamos dizer assim, esse implante emocional, esse implante mental que ele teve, está ligado com o quê? Com o conflito dele. Aí, na aula que vem, a gente vai estar vendo como que está a personalidade dele. Como que a gente vê o lado... Agora, Mariana, quando eu explicar os 7 raios aí, eu não vou dar o lado positivo, porque, na verdade, todos os clientes que vão vir para nós, eles vêm com o quê? Com o lado negativo. Boa noite, Antônio, seja bem-vindo. Então, eu vou dar o lado negativo
da personalidade, né, da persona. Tá vendo por que é interessante a gente entender o que é a persona, o inconsciente, que a gente vai ouvir muito isso? Porque quando eu vier agora no Raios Construtores, eu vou estar falando de quem? Da persona, das máscaras, de como as máscaras do meu cliente está sendo efetivada para que ele esteja como? Em conflito. Boa noite, Antônio. Então, como que eu posso estar trabalhando? Que este conflito dele já refletiu aonde? Nos implantes. Ele já está com implantes emocionais e mental, por quê? Por causa do caminho evolutivo dele. E aí, agora, semana que vem, a gente vai estar o quê? Analisando aqui como que está a persona dele, para depois a gente estar equilibrando. E aí a gente vai notar. Aí a semana que vem eu pego o mesmo cliente para a gente estar colocando os raios para ver como que tá. Como hoje eu fiz para o meu filho e não para mim, eu tenho que o quê? Encerrar a mesa, fechar a mesa. Interessante, né, Mariana? Você viu que eu falei que eu ia fazer o contrário. A gente vê onde a gente errou, porque é o que está ligado. Então, a mesa, ela faz o quê? Ela vê a bioenergia, ela analisa o self, ela vê a persona, que é o caráter, né? Todas as... tudo que é a ação do meu cliente, para depois a gente começar a fazer o quê? Equilibrar com a água e com a cromoterapia, com a radiônica. E aí a gente verifica como o nosso cliente está. Aí lembrando, como eu estou com um cliente e não comigo, eu vou aqui no relógio, Lúcia, e vou perguntar qual foi a sincronização do meu cliente comigo. Ele está dizendo que foi 100%. Então, toda a análise, tudo que a gente fez, foi efetivado 100%. Aí eu venho aqui no centro da mesa e vou agradecer ao cliente por ter permitido entrar na sua alma, no seu inconsciente, abençoar, agradecer, gratidão, 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 gratidão. Está feito, está selado, está magnificado, está feito, está selado, está magnificado, está feito, está selado, magnificado. Então, do meu cliente, eu já fiz. Aí eu tiro. Aí eu venho aqui, agradeço novamente o trabalho com a mesa. Agora eu agradeço aos meus mentores, os meus anjos, os meus guias, todas as... Gratidão, 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 imensa gratidão. Aí cada um faz a sua própria oração, fecha a mesa e retira aqui, tá? E aí, acabou o trabalho com a mesa. Você não tem nada com o teu cliente e o teu cliente não tem nada com você. Deu para vocês duas entenderem? O Antônio pegou só no final. Então, aí a semana que vem a gente vai falar só de raios construtores. Dúvida, vocês vão falando. Aí depois a gente começa o lado de equilíbrio. Aí a gente vai começar a falar só de cromoterapia, depois só de água imantada, depois só dos raios. Então, cada aula a gente vai compondo a mesa para a gente poder chegar no final e entender o que a gente está fazendo e como e por que a gente está fazendo tudo isso. Ficou claro? Tanto para a Mariana como para a Lúcia. Eu sei que vocês já fizeram psicoterapia, a Mariana já fez mandala, mas a recordação dos arquétipos, do inconsciente coletivo, do pessoal, do self, da persona, de tudo isso, vocês entenderam o que compõe o círculo mandálico, o porquê que ele está colocado na mesa? Ele não está colocado na mesa aleatoriamente. Ele tem um fundamento teórico. E esse fundamento teórico é psicológico. Tá? Então, uma das maneiras de nós usarmos aqui é a interpretação. Dentro dos desenhos que eu montei, que eu fiz, ele está todo em cima da teoria da Joanna Kellogg.
todo. Então, cada mandalinha aqui, ele tem o que? As bases numéricas, que a Lúcia vai aprender ainda, mas que a Mariana já aprendeu, que são as bases numéricas para se constituir uma mandala, tá? Então, aqui ela está relacionada a tudo isso. Certo, meninas? Mais dúvidas? Ah, e a gente vai falar de reiki também, tá vendo? Eu esqueci. Eu pus a estrelinha aqui embaixo, mas a gente também vai estar falando da energia reiki, que é a que está na mesa, né? Mas quem tem cura prânica, a Mariana que tem curadora agora e é reikiana também, né? Então, a gente vai estar falando. Eu tenho que sempre ficar olhando, senão, se eu passar alguma coisa, meninas, vocês me avisam, tá? Que a gente vai montando e, de repente, passa despercebido. Certo? Aí, Lúcia, por exemplo, vamos dizer que o meu cliente tivesse aqui nos centros energéticos desacelerado 3. Hoje é mesa ABM Radquântico, Antônio. Nós estamos na aula 5. Nós já estamos na aula 5. A mesa ABM é a mesa de avaliação bioenergética da mão. Então, ela avalia a bioenergia do cliente e trabalha a psicoterapia e os raios construtores, que também está na psicologia, mas está na psicologia esotérica. Aí, depois disso, depois que a gente faz uma análise do cliente, né? Aí nós passamos para o equilíbrio. Aí, no equilíbrio, a gente trabalha com a cromoterapia, com a água imantada e com o reiki e com os gráficos radiônicos. Então, depois que eu analiso o meu cliente, eu vou equilibrar o meu cliente, né? Aí eu passo para... E depois disso também, se tudo isso, ainda vou perguntar no relógio se o meu cliente precisa de outras recomendações, como um fitoterápico, uma argila, um floral. Então, se de repente meu cliente ainda precisa de um equilíbrio a mais do que aquilo que foi feito, com a ressonância, aí eu vou e recomendo para o meu cliente. Um floral. Então, aí eu envio um questionário, eu analiso, aí o que eu tiver de terapia, eu repasso para o meu cliente. Ele precisa de um fitoterápico. É o caso da Mariana, que trabalha muito com fitoterapia. Então, aí a Mariana vai verificar qual é o fitoterápico que o cliente dela precisa para estar complementando o equilíbrio dele. Os cristais, Lúcia, ele tem que corresponder aos centros energéticos. O vermelho para a base, o laranja para o umbilical, o amarelo para o plexo solar, o coração o verde. Ele tem que corresponder às cores. E você só vai colocar as pedrinhas no que estiver desacelerado. O que estiver acelerado significa que ele está equilibrado. Então, não há necessidade. Então, quando eu passar para cromoterapia, para começar o equilíbrio, eu venho e coloco a pedrinha aqui. Porque se eu começar antes, eu já vou estar equilibrando. Então, o que vai acontecer? Quando eu analisar o selfie do meu cliente, ele já vai dar modificado, porque eu já equilibrei aqui. Então, eu só começo a equilibrar o meu cliente quando eu estiver na cromoterapia. Entendeu? Deu para entender agora? Entendeu, Antônio? Lembrou? A gente vai fazer isso bastante, é que hoje não deu. Antônio, entendeu a mesa? Quer mais alguma explicação? Antônio?
Nesse exato momento ele já está aberta a câmera, né? Ela está com a imagem e eu estou falando. Mas a gente não está mais, a gente já acabou, né? Também o trabalho que teria que ser explicado hoje, né? Então não tem mais nenhuma explicação, somente a aula que vem, você chegou bem no finalzinho. Então é somente a explicação mesmo da mesa, se você entendeu a explicação que eu dei. E aí é isso aí, meninas. Amanhã, Lúcia, é aula de mandala. A Mariana tem o curso dela. E segunda-feira a gente está aí novamente. Com essas partes, Lúcia, você já pode estar treinando. Já pode estar vendo se você consegue fazer, se está dando resultado. Aí você vai falando para mim, tá? Se precisar de alguns testes com o pêndulo, você me avisa também, a gente pode estar fazendo. Mariana, se precisar de alguma coisa também, é só me falar. Antônio também, se precisar de alguma coisa. É só me falar. Vou terminar aqui. Voltando.